Fala, empreendedor! Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast, o EmpreendaCast, e hoje a gente tem um convidado mais que especial, meu amigo William Nogueira, empreendedor, mentor. O cara é bom, né? Dono da Let's Grow, acertei o nome da escola. Olha aí, acertei. Mas seja muito bem-vindo, William. Obrigado por aceitar o convite. Vamos bater um papo aqui com os empreendedores, trazer a inspiração. Eu já acompanho essa sua inspiração diária lá, quando você está todo dia trazendo a mensagem ali para o empreendedor. Hoje a gente vai deixar essa mensagem por aqui, trazer, incentivar as pessoas no empreendedorismo. Seja bem-vindo. Obrigado, Jonathan. É um prazer estar aqui com você, grande amigo, parceiro, né? É sempre bom poder conversar um pouco sobre experiências, né? E levar nossa mensagem a todo mundo que está nos assistindo. Que bom, fico muito feliz. O William é um cara que vem compartilhando aí do empreendedorismo, ajudando empreendedores a se ter uma performance melhor no seu negócio, né? E fundou a escola da educação, posso chamar assim, né? A Let's Grow. E leva a educação hoje, também tem o Inovação Select. O Inovação Select é o seu grupo de mentorados, né? O Inovação, que ele faz lá no Ceará, né? Um evento maravilhoso, acompanhei. Queria ter ido, na data não bateu, mas o Inovação Select. E eu queria que o William me falasse mais sobre como no dia a dia ele vai ajudando esses empreendedores através da mentoria, como foi fazer o inovação. Aí eu vou deixar com você à vontade para você ir tateando aí. Pronto. Jonathan, tudo nasceu, na verdade, de um sonho, né? Meus pais são agricultores e eu tive... O meu sonho, ele nasceu de um estresse, de uma raiva que eu tinha quando eu tinha uns 14 anos. Eu acordava às 4 horas da manhã para ir buscar a palha de cana, né? E ajudar meu pai no gado. E eu levava um saquinho de bolacha com rapadura para merendar. E quando eu acordava de manhã, eu via lá na outra mesa os filhos e os patrões do meu pai comendo pão, queijo e presunto. E aí eu sempre ficava com muita raiva. Por que eu não poderia comer pão, queijo e presunto? E meu pai disse assim, porque a gente não tem a condição. E aí passou que a partir daquele momento, aquela raiva se tornou um sonho. Eu disse, fé em Deus que eu vou sair de casa para comer pão, queijo e presunto. Então o primeiro sonho da minha vida foi comer o pão, queijo e presunto. Então, a partir daquele momento, eu já não conseguia mais brincar, eu não conseguia mais me divertir, eu não conseguia mais olhar para a escola, até porque quando eu chegava da palha de cana que eu ia buscar, eu tinha que lavar a pocica, né? E ia pra escola, não era que fedendo, mas não cheirando muito bem, porque a condição de ter um sabonete bom, um produto bom pra tirar aquela catinga, aquela nhaca, a gente não tinha, né? E eu sempre me determinei muito para que eu conseguisse realizar aquele sonho, né? E dentro da escola apareceu a oportunidade de fazer um curso de informática, e aí eu fiz esse curso de informática, e no curso de informática eu fui convidado para ser instrutor dessa escola. E aí eu passei a ganhar R$ 160 por mês, que era meu salário na época. E a primeira coisa que quando eu recebi o dinheiro, foi de fato voltar para casa onde eu morava sozinho, alugado, num quarto pequeno, no kitnet, e comprar o pão, queijo, presunto e comer. Então naquele momento eu entendi que eu estava realizando meu primeiro sonho, né? E que o caminho do sucesso para qualquer pessoa na vida não é muito sobre ter as coisas, mas é sobre ser alguém. E quando você de fato é alguém, você tem o sucesso na sua vida a partir do momento que você entende isso, né? E eu entendi quando eu realizei o sonho. Então, para mim hoje, o sucesso ele é muito baseado na realização do sonho, daquilo que você quer alcançar. E a partir daí eu comecei a ser muito esse cara inquieto, esse cara que queria muito buscar realizar seus sonhos, ter uma vida melhor, construir uma vida melhor para meus pais, para minha família, enfim, todos esses cenários daquilo que eu tinha quando criança. E aí me dediquei muito, passei a trabalhar numa empresa chamada Santana Têxtil, como auxiliar de produção, e fiquei muito fanático, porque eu nunca tinha conhecido uma produção de uma empresa, né? E quando eu de fato passei a trabalhar num setor chamado Ordideira, que era um setor de produção de jeans, eu entendi que existia um processo muito bacana, né, para que aquele jeans ele acontecesse. E aí eu me apaixonei por esse nome, processo, né, a etapa 1, a etapa 2, até que de fato o jeans ele fosse constituído. E ali eu fiz logo em seguida, dentro dessa empresa, eu comecei a buscar uma faculdade, fiz administração de empresas, sou formado em administração, e meu foco principal era entender como era que existia esse processo. O que era processo, o que era o desenvolvimento. Então, ao longo da minha vida inteira, eu sempre fui focado em realizar os meus sonhos, a partir do primeiro que eu tive, e segundo, entender tudo sobre o processo, porque eu sou muito apaixonado por tudo que o processo causa na nossa vida. E a partir daí fui trabalhando em algumas outras empresas, trabalhei em M. Dias Branco, trabalhei em Cimento Apodi, trabalhei no governo do estado lá do Ceará, trabalhei em uma investida do Fundo Criatec, que era um fundo de investimento do Banco BNDES, e aí fui participando de várias empresas e entendendo tudo como muito funcionava.
E aí eu disse assim, cara, o que que é o meu propósito daqui? Né? A gente, quando na Terra, Deus ele nos permite que a gente viva por um motivo, por um propósito. Ele vai te usar para que você seja alguém para alguém, né? Que você possa ser reflexo de Deus nas suas ações, na sua vida, nas suas atividades, independente de onde que você esteja. Só que naquele momento, estava me sentindo realizado pela minha profissão como administrador, trabalhando em algumas empresas, mas não entendia de fato ainda qual era o meu propósito de vida. E aí foi de fato quando eu entendi que era levar conhecimento para as pessoas, né? Participei de um programa do governo do estado, onde de fato eu levava muito esse conhecimento a partir de aulas instrutivas na parte técnica, né? Na base de escola técnicas, de algumas empresas também do fundo Criatec. E eu disse assim, cara, eu tenho que ensinar as pessoas. Meu propósito é ensinar. E aí entrei na universidade como professor, passei 10 anos, né, como professor universitário. E aí nesse meio termo eu sempre fui muito inquieto, né, a querer também empreender, a querer criar algo diferente, porque eu me incomodava com a forma de atendimento, me incomodava com a forma que os produtos eram entregados, né, os serviços eram prestados. Então eu fui muito inquieto. E aí eu passei por algumas áreas e dessas áreas me trouxeram algumas experiências, né? A primeira foi uma gráfica que eu tive uma gráfica digital e foi um prejuízo absurdo que eu tinha, porque eu não entendia de gráfica. Eu queria empreender, mas eu não entendia sobre gráfica. Depois, peguei toda a estrutura que eu tinha, coloquei uma agência de marketing digital, outro prejuízo grande, porque eu também não entendia nada de marketing digital. E eu disse assim, cara, o que que de fato vai funcionar aqui pra mim? E aí apareceu a oportunidade de lançar uma escola de ensino médio lá na cidade chamada Horizonte. E eu disse assim, por que que a escola agora vai dar certo, já que meus outros empreendimentos não deram? E aí eu fui entender um pouco sobre a lógica, comecei de fato a tentar entender a ciência que de fato empreender para você fazer dar certo, além de você gostar, você tem que compreender a dimensão de que é de fato ter um negócio e ser apaixonado por ele, né? Porque e já escutei muitas pessoas falando, pessoas muito mais experientes do que eu, e que a gente passa por muitas dificuldades, né? Quando você tem um negócio, a gente tem que ser muito apaixonado por aquele negócio, mas a gente também tem que compreender muito a dimensão do que ele é, porque só a paixão em si ele não permite que você consiga manter. Você precisa buscar o conhecimento técnico, o conhecimento mais profissional para conseguir conduzir tudo isso. E aí foi de fato quando eu entendi que a educação era o meu propósito. Então a escola de ensino médio, o Centro Educacional Méritos, ele é uma escola que funcionou muito e hoje é um sucesso na cidade porque uniu o meu propósito, a realização de um sonho e o entendimento técnico sobre aquilo que eu estava lançando. E a partir daí, depois de 5 anos com a escola, né, no ano passado, me tornei sócio de alguns outros empreendimentos também na região, como uma empresa de casa das piscinas, que é uma empresa que a gente vende piscina, uma empresa de rastreamento. Eu, de fato, conheci o movimento chamado Fórum Negócios aqui em Natal, e aí do meu amigo Jean, e fiquei encantado com tudo aquilo que ele estava construindo aqui em Natal, né? A mensagem que ele estava levando para empresas, porque quando a gente está na universidade, é uma situação muito linda. Aplicar a teoria, né? Testar algumas práticas. Você tá ali próximo de pessoas sedentas de querer conhecimento, mas aquelas pessoas que não têm uma experiência real, né? Daquele negócio. E aqui, quando eu saí da universidade, que eu vim viver a prática, assim, cara, é muita coisa diferente. A gente faz todo um planejamento estratégico, a gente faz toda ali uma análise SWOT, acompanha todo dentro de um ciclo PDCA. Só que quando você vem para a prática, você tem que implementar várias situações reais do mundo, que aquela ferramenta muitas vezes não funciona e você tem que adaptar. E no Fórum Negócio eu fui entendendo muito essa mensagem, esse movimento, cara, esse é esse movimento que eu preciso levar para minha região, porque tem muitas empresas que hoje têm o potencial de crescimento e de desenvolvimento, mas não têm a capacidade de conhecimento mais técnico sobre a área. E aí, a partir daí, eu comecei a levar essa ideia e criei o Inovação Experiência Empreendedora, que foi uma coisa de louco, né? Acho que no episódio aqui anterior eu já assisti aqui o episódio do Wesley, né? E ele falou muito sobre essa questão de loucura. E eu acredito muito sobre isso, porque o evento Inovação ele foi um divisor muito grande de águas para mim. E uma das maiores experiências e momentos mais incríveis que eu vivi naquele evento foi começar o evento devendo R$30 mil e eu não tinha mais nem R$1 no bolso.
E na hora do credenciamento que eu chego e vejo meu pai e minha mãe, né, ao meu encontro, eu caí num choro muito desesperador, porque era como se assim, eu estar no meio de uma selva e nesse momento você tá conseguindo encontrar ali o apoio, o equilíbrio, a base principal, né? Porque é aquela história. Tudo nasceu a partir de um sonho, entender qual é o propósito que eu tenho na minha vida e para quem que eu estava trabalhando. E aquela construção daquele projeto, de tudo que eu estava trabalhando na minha vida era para aquelas pessoas que estavam ali me prestigiando, que era meu pai e minha mãe. Então, foi um grande divisor de águas para que tudo acontecesse. Então, a ideia do Inovação, Experiência Empreendedora, ele veio dessa construção, né, de entender do sonho, de entender do propósito e, de fato, poder levar esse conhecimento mais técnico e mais profissional para todos aqueles empresários e empreendedores que estão na minha região, porque uma coisa que muitos falam é que santo de casa não é obra milagre, mas Inovação e Experiência Empreendedora foi uma prova de que santo de casa é obra milagre sim, basta a gente acreditar, como o Wesley falou, ter um pouco de loucura e, acima de tudo, acreditar em você mesmo, porque a única pessoa que pode mover as coisas da sua vida é você. Os outros, eles vão duvidar, eles vão achar que você é louco, eles vão dizer que você não consegue, mas se você tiver fé, principalmente em Deus, que é quem realiza tudo na nossa vida, a gente consegue alcançar sim. Interessante que eu e o Williams, a gente se conectou em São Paulo, junto com outros amigos também, né, o ano passado, e a gente tem uma história muito parecida, porque o meu primeiro empreendimento de sucesso, agora o seu foi de falência, mas o meu primeiro empreendimento de sucesso foi a gráfica. Eu tive a gráfica por muitos anos, ainda tenho, continuo tendo ela, mas meu primeiro empreendimento de sucesso foi a gráfica, mas eu também não entendia de nada. Mas aí eu dei a cara a tapa de verdade e deu tudo certo, graças a Deus. Foi uma expertise muito boa. E meu segundo, não, aí já foi o terceiro, mas foi meu terceiro empreendimento, foi o escritório de marketing, quando a gente botou o escritório de marketing, que hoje nós temos um grupo com alguns negócios, mas o escritório de marketing, mas no meu caso, graças a Deus, foi um sucesso. O meu maior fracasso, olhando sua história aí, foi o meu primeiro empreendimento. Realmente, eu acho que todo empreendedor, no início, passa por uma dor muito grande e me fez crescer muito. Diga aí, eu abri uma empresa, faturei R$5.000 na semana, no final de semana gastei todo dia no shopping. Imaturidade, né? Sim. Precisava crescer. Então, por aí você tira. Como é bom, quando eu trago aqui, digo, ó, trazendo um empreendedor aqui para ele contar a história dele, é para você se inspirar. Ver até você pode estar passando por isso e saber que alguém já cometeu aquele erro e não fazer mais. Epa, por aqui não, que fulano já foi e já quebrou a cara. Então é muito interessante quando a gente traz isso. E quando você trouxe, comecei devendo um evento, R$30.000, eu já fiz isso, amigo. O Wesley, que deu entrevista aqui, também fez a mesma coisa. Ninguém entra em nada. Aí as pessoas acreditam, chegando no evento e dizem, pô, o cara que tá fazendo esse evento tá ganhando muito dinheiro. E a gente devendo até a sua geração. E tem uma coisa importante, ô Jonathan, na tua fala, que foi uma das coisas que eu mais aprendi quando eu decidi fazer isso, né? É sobre você... Eu coloquei uma coisa na minha cabeça que assim, eu escutei por muito tempo dizer que cavalo selado só passa uma vez, né? Eu não acredito nisso. O cavalo selado, ele passa várias vezes em locais diferentes. Mas se você estiver, de fato, sentado e olhando só para um determinado ponto, você só vai olhar ele passar uma vez. Mas se você se mudar, se você se posicionar de forma diferente e buscar ao encontro desse cavalo selado, você vai ver ele quantas vezes você quiser. Porque a oportunidade não aparece, ela não vem, você cria, né? E a partir do momento quem você está inserido, quem você está se relacionando e qual mesa você está sentado. E o Inovação e Experiência Empreendedora, ele só foi possível acontecer, primeiro pela minha coragem muito grande, primeiro porque eu, de fato, quis provocar essas questões, e, como a gente falou aqui do Wesley, o Wesley foi uma peça principal, posso dizer assim, para que o evento acontecesse. Porque eu tive uma conversa com o Wesley, acho que em maio ou foi junho, no evento que a gente teve em São Paulo, e eu estava sem o palestrante master do evento. E ele disse assim, e aí, como é que tá lá? Eu disse, cara, não tá, tô tracionando, tô tentando conversar com A, com B, pra ver se a gente consegue movimentar. E ele disse assim, não, eu vou te passar um contato aqui, vou te colocar em tal lugar. E o Wesley me tirou de um evento, me colocou em um outro evento, e me colocou em contato com outra pessoa. E naquela tarde eu consegui fechar o meu evento e consegui, de fato, fazer. Então, às vezes, a gente
tem que entender que no desenvolvimento da nossa vida, ou você determina querer estar em locais e próximo de pessoas que vão te projetar para outro nível, ou então você de fato vai ficar ali esperando as coisas acontecerem, que aí você vai dizer assim, sempre vai colocar a culpa no outro. Ah, não aconteceu porque fulano não ajudou, não aconteceu porque o cliente não comprou, não aconteceu porque... Mas o que você tem feito de diferente para que as pessoas possam te comprar, para que o teu negócio possa fazer dar certo, que você consiga realizar aquilo que você quer, né? Porque a gente tem que ter muita motivação, tem que ter muita energia e acreditar muito no nosso potencial. E isso foi o que aconteceu comigo no Inovação, entendeu? Então é sobre com quem você está e para onde você está indo. É interessante. E determinar, né, onde você quer chegar. Mas interessante o que você disse, que você falou assim, o cavalo selado passa mais de uma vez em locais diferentes. Isso é verdade, gente. Eu concordo 100% com essa fala de William. Como eu disse, eu vim da gráfica, criei, né, quebrei o primeiro negócio, que ele ia vender mais de 400 mil reais e disse, pronto, aqui eu não saio nunca mais, tô afogado, não saio nunca mais. Fui ser funcionário público, estudei, fui fazer concurso público, passei em vários concursos públicos e fui estudar. Só que eu cheguei lá e disse, cara, o que é que eu tô fazendo na minha vida? Eu tô no Serasa, tô recebendo todos os meses meu salário, mas a minha vida tá pacata, parada. Eu não chego a nada, eu tenho que calcular tudo. Fui lá e criei a gráfica. Quando eu criei a gráfica, passou o cavalo, eu montei. Foi um sucesso. Fui na veia certa, no local certo, com o empreendimento certo, fiz de a forma certa e deu tudo certo. Só que ali chegou a um limite também. E eu disse, e agora? Pra onde? Ele disse, não tô inquieto, tô bem. Mas eu preciso de mais. Vou pra outro canto. Esperar o cavalo também. E aí fui pra outro canto e montei no cavalo de novo. E aí, meu amigo, o cavalo já veio maior, mais gordo, entendeu? E tudo vai melhorando. Então o empreendedor tem que ter essa visão. Você não pode só esperar uma fonte de renda de um tal local, entendeu? Ou só pensar ter aquela visão micro. Até às vezes trazer um produto diferente pra dentro do teu negócio vai fazer uma virada de chave muito grande. É. E uma coisa importante que você falou, tipo assim, o fator motivacional, o fator da energia, o fator de você acreditar, isso é um fator primordial dentro do teu negócio, mas você tem que sempre buscar se qualificar e estar pronto e que a tua empresa ela esteja estruturada de forma muito profissional. Hoje, o que é que eu resolvo para muitos clientes que eu tenho hoje é desenvolver processos e transformar as pessoas para que as empresas possam, de fato, alcançar os seus resultados de uma forma sustentável. Porque hoje, o principal produto, a principal matéria, o principal recurso que você tem dentro do seu negócio hoje são as pessoas. E se você não consegue alinhar as expectativas, se você não consegue entender o que move essas pessoas, elas não vão conseguir mover nem teu produto, nem teu serviço. E para que isso aconteça de forma muito eficiente, você precisa entender o que você entrega, desenhar um processo muito claro e definido, porque se você não tem processo na sua empresa, você deixa as coisas acontecer de forma intuitiva, né? É aleatória, né? Concordo muito quando o Wesley fala, né? Eu assisti muito o episódio dele, quando ele fala da parte que a gente tem que ter muita emoção total, porque o negócio, né, por trás de todo o CNPJ, ele tem esse CPF, eu acredito muito nisso. Mas uma forma que também você tem que controlar muito essa emoção é, de fato, você construir o processo para que você não tome uma decisão de forma emocionada diferente, para que aquele processo ele realmente aconteça de forma eficiente e você consiga o resultado que você deseja. Então, trazendo a parte mais técnica para o negócio, muita gente diz assim, não tem pessoas qualificadas no mercado. Não é sobre pessoas qualificadas, é sobre a forma como você qualifica as pessoas que trabalham na sua empresa. Então você precisa desenhar o processo que a sua empresa tem, treinar as pessoas com o processo que você criou para a partir daí você de fato conseguir ter um resultado significativo. Porque não adianta você dizer assim, a minha empresa está em alto nível, né, para que você, como o Wesley trouxe, vocês estavam conversando sobre a parte que o empresário, né, o empreendedor, ele precisa sempre estar fora da operação, né? Mas para que isso aconteça, também precisa trabalhar muito essa parte. Por isso que eu defendo muito a parte do processo. E quando falo de processo, é uma coisa que ninguém gosta, é uma coisa chata, mas de fato é uma coisa que gera muito resultado. Se você quer um processo de vender, se você quer vender de forma eficiente, você tem que desenhar processo. Se você quer ter um brand, né, uma estrutura de marketing eficiente, você tem que fazer um processo eficiente. Então, tudo está na base do processo. Se a empresa não tem processo, você precisa olhar para ele e começar a construir isso. Processo, eu concordo com isso. E outra coisa, não é o processo na sua cabeça não, tá, empreendedor? É o processo escrito ali, bem definido. Porque eu tinha muito processo na minha empresa, as pessoas perguntavam, você tem processo? Eu dizia, tenho. Quando eu olhava, o processo estava dentro da minha cabeça. Nem meus colaboradores conseguiam seguir aquele processo, porque não tinha escrito. Sim. Então, hoje a gente usa até ferramentas que determinam esse processo de forma. Então, tipo assim, esqueci tal coisa. Porque o que eu escutava muito dos meus colaboradores antigos, eita, eu esqueci. Porque não tinha isso bem definido, bem notado. Então, quando você tá ali notado, você diz, não,
Você esqueceu por quê? Perfeito. Checklist. Checou? Se você checou, é porque você fez. Se você não checou, é porque você não fez. E como você trouxe, processo é muito, muito, muito importante dentro dos empreendimentos. E acompanhar esse processo. Muito empreendedor gosta também de criar o processo e jogar. Deixa lá. Não é assim. Peraí, vamos metrificar. Tá dando certo? Tá. Pode melhorar? Pode. Pode mudar? Pode. Não tá dando certo, vamos mudar. Então o processo tem que existir com certeza e ser bem acompanhado pelo empreendedor para obter os resultados, né? Perfeito. É sobre gestão, é sobre gerir o processo que você criou e, além disso, gerir as pessoas que estão lá. Porque, por exemplo, quando eu falo sobre alinhamento de expectativa da turma, né? Quantas vezes você, empresário, já parou para conversar com seus funcionários e entender quais são os sonhos que ele tem? Quais são as metas de vida? O que é que move ele? Por que ele trabalha? O que é que ele quer conquistar? O que é que ele quer alcançar? Ele chega e te vê conquistar tudo. Um carro novo, uma viagem, uma roupa nova, um presente. Mas ele? Por que ele trabalha na tua empresa? Por que ele se dedica de manhã e de tarde para trabalhar para você? Você já tentou conversar e alinhar a expectativa que é a partir do teu negócio, que ele realiza os sonhos também dele? Então, quando você consegue entender isso e ele consegue compreender a dimensão de que para que ele consiga alcançar aquele resultado, ele precisa fazer com que o processo ele seja corretamente para que o resultado aconteça e aí você consiga bonificar esse cara, você consiga remunerar de forma eficiente, ele consiga permanecer no emprego. Então, tudo é sobre pessoas. Né? Então, se você não conhece de fato as pessoas e nem os desejos que a sua equipe tem, você de fato vai construir uma empresa. Muitas vezes você realiza os seus sonhos, mas aquela equipe ela não é uma equipe que está integrada 100% com a cultura do teu negócio, não está integrada 100% com o processo que a tua empresa tem, principalmente pelo propósito da tua vida e do teu negócio. Então, quando eu falo de processo, eu falo muito de pessoas, porque são duas coisas que linkam muito bem. Mas, William, como que eu consigo estruturar processo, desenvolver pessoas, tracionando de forma eficiente? Tecnologia. Hoje, se você... O ponto que vai definir e vai dividir muito esse cenário é a tecnologia. Se você conseguir trazer tecnologia para trabalhar os processos, para redefinir os processos, melhorar os processos e com que as pessoas entendam tudo como ele funciona, você consegue ter um resultado totalmente eficiente dentro do teu negócio. É muito bom quando você traz isso, fala de processo, porque a gente precisa abrir a mente dos empreendedores para entender que o processo pode ser a virada de chave do negócio dele, que tá faltando. Então, muitas vezes o empreendedor tá ali fazendo aquilo repetidamente, parece um robô, sabe fazer a mesma coisa, mas não orientou isso, não criou um processo bem definido, ou até as etapas, para que talvez a entrega dele melhore, o produto dele melhore, o resultado dele melhore, né? Então é muito bom quando você traz isso, e eu acho que o start de você ensinar isso para outros empreendedores, entender que isso era bom, saber fazer isso, construir isso e agora trazer para outros empreendedores, eu acredito que é uma das maiores viradas de chave que você deu, né? Total, porque me tornei assim, hoje, o que o William me mentor, o que a Let's Grow resolve? Nossa empresa hoje, ela é focada no desenvolvimento de crescimento em pessoas, processos e tecnologia. A gente estrutura processo. A gente entra muito na base, a gente trouxe um evento corporativo, criamos um produto hoje coletivo para que a gente pudesse criar relacionamento, ambiência e network para gerar valor. Mas, de fato, o que a gente entrega muito mais técnico de forma individual para esses empresários é a estrutura do processo. É entender o negócio, criar a estrutura do processo, treinar as pessoas embasado no processo e sugerir tecnologias que possam favorecer o funcionamento e o resultado desse negócio. Eu costumo dizer sempre assim, Jonathan, para os meus clientes, não sou tigrinho, não sou forever, nem Rinode que vai crescer de forma rápida o teu negócio. Mas, se você se dedicar 100% a isso, o resultado ele vai acontecer e principalmente vai acontecer uma coisa que o empresário gosta muito, é que as coisas se tornem constantes, automáticas, os resultados eles consigam ter mais visão sobre tudo isso. Então, quando você pensar em de fato estruturar, se você vai pensar em vendas, pense em processo. Vai estudar financeiro? Pense em processo. Vai pensar em gestão? Pense em processo. Eu tenho a melhor gestão do meu negócio. Mas como é que você gera o negócio hoje? Como é que você prepara o teu gerente? Você quer sair da cadeia de operação, mas como é que você treina o teu gerente? Como é que ele vai ter a instrução de fato? Eu quero um gerente bom. Deixa eu revelar uma coisa que muitos talvez saibam, mas não tem definido isso na cabeça. Profissional bom não está no mercado. Ele está empregado. Ele está na sua empresa, ele está na minha empresa, ele está na empresa de qualquer empresário, de qualquer segmento. Porque quando o cara é bom, ele não está disponível. Quer dizer que você está dizendo que só tem gente que não tem boa qualificação, não tem bom preparo para me contratar? Não. Você tem muita gente boa. Você só precisa preparar para o teu negócio. Aquilo que hoje eu sou muito bom,
você tem uma especialidade, eu tenho outra. Você vai ser bom para mim em uma determinada área e eu vou ser bom para você em outra determinada área. Agora eu tenho que te preparar para você estar dentro do meu negócio. Porque se você só trouxer o seu conhecimento, não vai funcionar para mim. Porque você tem que entender a minha cultura e o propósito do meu negócio. E hoje as empresas, elas querem que os funcionários executem as atividades, mas eles não querem preparar, não querem treinar e não querem ensinar como que faz. Isso é o mais difícil. E eu costumo muito dizer que os empreendedores, a maioria, às vezes chega pra mim e diz: olha, eu tô passando por isso, o cara era bom, eu trouxe ele da empresa tal. Profissional bom é bom. Você precisa ensinar todo o processo. Às vezes lá não existia processo onde ele estava. Às vezes lá ele não estava preparado para lidar com o tipo do teu negócio. A tua visão, a visão do patrão dele anterior é outra coisa. E já tem empreendedor que chega para mim e diz: eu gosto de contratar quando nunca teve emprego, porque aí eu preparo ele, eu Perfeito, moldo do meu jeito e não vem com vícios de outros negócios. E hoje tem muito isso em alta, né? Hoje, eu particularmente, hoje eu preparo também minha equipe muito da base, muito cru, porque de fato ele incorpora a cultura. Mas também aquele cara que já tem uma certa experiência, a gente consegue adaptar, alinhar a expectativa, né? Às vezes o funcionário ele vai para uma entrevista e ele não é selecionado naquele ponto, não é porque ele é ruim, mas é porque na verdade ele tem uma qualidade ou uma deficiência que não vai conseguir agregar naquela empresa, entendeu? Então é muito sobre alinhar a expectativa. Então, se você tem equipe, se você hoje na sua empresa está tendo dificuldade com pessoas, primeira coisa, desenha o processo, estrutura e cria um hábito de desenvolvimento e treinamento para tua empresa. Quando foi a última reunião que você fez com a sua equipe? Quanto que você ouviu? Costumo dizer que o principal ponto de diagnóstico de melhoria de uma empresa é o funcionário que está entregando a operação. É a tua equipe que diariamente está fazendo e entregando o teu serviço ou o teu produto. Se tu não para ouvir ele, para entender o que é que ele acha que pode melhorar a operação, aí tu vai procurar um cara de fora. Entendeu? Que não conhece. Claro que o cara pode ter mais experiência, mas escuta o teu funcionário, olha o que é que ele tem para te dizer, o que é que pode melhorar na qualidade, na entrega, na logística, enfim. Eu tive um problema desse na minha empresa. Tipo, a gente tava levando muita bomba Tava tendo queda na operação mesmo, e eu fui estudar. E aí eu escutei os clientes e escutei os funcionários. Uhum. Os clientes reclamavam do tempo de atendimento, né? O tempo de atendimento, era tempo de atendimento. E os meus colaboradores reclamavam da plataforma de atendimento. Uhum. Então, tipo assim, existia ali um elo entre os dois. Então, vamos fazer o seguinte: a minha parte é sanar essa dor. Vamos para uma plataforma nova, diferente e que possa sanar essa dor. Agora vamos trabalhar isso. E aí a gente subiu a qualidade do atendimento aí para 99% de aprovação. Entendeu? Mas eu precisei ouvir os dois lados. Eu precisei ouvir meus colaboradores. Mas eu queria que o William me deixasse aqui a mensagem dele sobre o processo, sobre como o processo pode ajudar os empreendedores aí pra galera. Primeiramente queria agradecer, né, o convite, é muito bom estar com você e falar sobre negócios e falar o seguinte: processo não é uma coisa chata, processo é a nossa vida, né? A gente não consegue alcançar, não é sobre chegar no topo, mas é curtir o processo, é entender aquilo que a gente vai viver todos os dias e é sobre um aprendizado. Uma coisa que eu aprendi muito, Jonathan, ao longo da minha vida é que a gente tem que ser muito grato a Deus, né? Agradecer pelos problemas, agradecer pelas dificuldades, agradecer pelas conquistas, porque esse processo, essa parte do agradecimento faz parte de um processo de construção daquilo que você está se tornando e a pessoa que você quer ser um dia na vida, né? Então, o processo, ele faz parte da nossa dia. Tem muita gente que diz assim: quando eu chegar lá, né? Acho que esse dia nunca vai chegar, porque a gente sempre vai querer mais, querer mais, querer mais, querer mais, querer mais. E esse desenho é o processo. Então, aceita o processo na tua vida, na tua empresa, dentro dos seus negócios, daquilo tudo que você faz, que eu garanto pra ti que se você curtir o processo, você vai alcançar esses resultados incríveis. Tá vendo aí? Agradecer o William por ter vindo hoje aqui compartilhar com a gente, né? Essa ferramenta tão importante. Ele veio aqui compartilhar o conhecimento dele na ferramenta tão importante que é o processo dentro de uma empresa, que eu acho que é a alma de um negócio, precisa tá bem desenhado. Agradecer por ter vindo, William, aceitado o convite. E dizer a você que acompanhe o William nas redes sociais. Aqui na descrição vai estar o Instagram do William e o meu. Conheça mais sobre o projeto desse cara, conheça mais sobre ele, conheça mais sobre o que ele tá fazendo e mudando negócios em torno do processo. Então, muito obrigado, William. Eu que agradeço, meu amigo. Muito bom também esse seu projeto. Parabéns pela iniciativa. É muito bacana quando você tem uma ferramenta que você consegue levar para todas as pessoas o conhecimento. Que bom. Então, acompanhem. Uma coisa bem clichê, mas se inscrevam no canal para que no próximo episódio você possa acompanhar. Entre no nosso canal, a gente tem um canal, vou deixar aí no link, canal de dúvidas, onde eu sempre coloco lá qual é o palestrante que vai vir, qual é a dúvida que você pode enviar para a gente perguntar para ele. Então, muito obrigado por ter assistido até aqui, que seu negócio possa prosperar.